Alguma coisa que você vai ver, que irá fazer você pensar antes de rir do futuro. Mas não importa o que você veja, através da dificuldade e da dor, você tem que manter o seu senso de humor. Nós somos capazes de sorrir diante das dificuldades. Lembre-se disso. Nosso modo de vida é Então, pessoal, estamos aqui, mais uma gravação. Então, o assunto do momento é leitura. Sim, leitura. As pessoas procuram muito sabedoria, procuram muito ler a Bíblia e acaba procurando em lugares diferentes, né? Por causa que as Bíblias de hoje não tem mais aquela qualidade, né? Aquela qualidade que as primeiras cópias tinha de explicação, de discernimento que dava aos leitores. Então, desculpa, fica difícil, você entrar no contexto bíblico. Fica difícil entrar no contexto bíblico, fica difícil de você obter um bom conhecimento. Entende? Eu não tô aqui para propagar religião, porque muitas vezes as pessoas acham assim, o cara tá falando já sobre Bíblia, vai propagar religião. Não. Aliás, eu não sigo nenhuma dominação religiosa por causa desses muitos conflitos que há entre as religiões. Há muitas religiões, muitas dominações, né, religiosas, placas de igreja que se diz verdadeira, que se diz certa, mas não são. Elas não são religiões que se diz propagar a palavra do Criador. Porque distorceram o nome do Criador, distorceram o nome do seu Filho, distorceram alguns que ele fala sobre o Espírito do Criador. Então acaba distorcendo muitas coisas e eu não concordo muito com isso. Para mim isso tá desrespeitando, né, e tá levantando blasfêmias contra o nome do Criador. Muitas pessoas, que nem eu conheço um amigo que se tornou ateu por causa dessas coisas. Ele era uma pessoa evangélica, cristã, né, que ia para sua denominação, que eu não vou citar o nome, nem ele mesmo me falou o nome da denominação dele, mas ele começou a ter bastante questionamento sobre sobre o que estava escrito na Bíblia, muitas indulgências, né, muitas coisas que não se batiam uma com a outra, que a própria palavra tinha escrito, que as Bíblias que ele estava lendo tinha, né. Eu já pesquisei nessas Bíblias mais novas, tem muitas controvérsias nessas Bíblias novas, então fica meio difícil, de você ganhar um bom conhecimento, uma boa leitura com esse tipo de coisa. Se torna a Bíblia fraudulenta? No meu ponto de vista, não, um pouco assim. Como muitos tá até hoje, né? Tem a base bíblica de princípios de vida, né? Ela não foi tirada, né, esse privilégio, né, dela, esse critério que ela tem de ser um princípio de vida moral, né, e nível intelectual, pois muitos lê a Bíblia, né,
muitas pessoas se dizem ateus que lê a Bíblia e acaba a, assumindo uma fé religiosa por causa desse tipo, né? Pois começa a ver, né? Tentar persuadir contra a Bíblia e acaba sendo vencido pela palavra do Criador. Então é algo bom, mas o algo ruim é por causa dos nomes, né? Os nomes foram trocados, tem algumas controvérsias, que nem no livro de Gênesis tem alguma controvérsia, né? De alguma controvérsia, outros entendem como controvérsia, outros entendem que não. Mas só que aí o contexto, né, dá uma boa explicação. Mas alguns falam que não tem, como por exemplo, sobre o livro de Êxodos, né, aonde Moisés pede para ver a glória do Criador, né, para ver a glória do Criador. Então ele fala que irá mostrar a glória dele a Moisés, né? E no livro de Isaías, se eu não me engano, esse de Êxodo tá no capítulo 33, por aí. Eu não tô entendendo, eu não lembro direito. Mas o de Isaías, né? Yahushua, Yahu, é como é chamado no hebraico, tá no capítulo 6. Se eu não me engano, tá no capítulo 6. Fala que quando no reinos do céu, nos reinos celestiais tem anjos, né, chamados serafins, que eles possuem 6 asas, que com 6 asas eles cobrem o seu rosto, com 2 asas ele cobre o seu rosto, com 2 ele cobre os seus pés, e com as 2 últimas, né, ele voa, pois ele trabalha diretamente com a glória do Criador e eles não se sentem puro o suficiente para olhar para a glória do Criador. Então aí é uma grande controvérsia, porque se é nem os próprios anjos do Criador, né, que são mais puros do que nós seres humanos pecadores, se sentem dignos de olhar para a glória dele, como ele poderia mostrar a glória dele para Moisés, né? Mostrar assim visualmente, pois no livro dos Êxodos fala que Moisés ele conversava com o Criador face a face através de uma coluna de fogo, de nuvem, né? Uma coluna, uma nuvem, e o tanto de tempo que ele passava tão próximo dele que o seu rosto resplandecia, ele transmite. Então, a glória do Criador já estava resplandecendo através dele. Como ele era ser tão puro o suficiente para ver a glória do Criador, né? Se nem os seus santos anjos, que são mais puros do que os seres humanos, que somos pecadores e estamos vivendo no pecado, no mundo cheio de pecado, pode ir diante do Criador, mostrar, ver a glória dele. Então é uma controvérsia. Tem mais algumas controvérsias, mas no momento eu só tô lembrando dessa. Mas já dá para nós refletir um pouco, né, sobre essa questão, né, de controvérsias que há. Mas nem por isso nós deixaremos de acreditar nas palavras que está escrita, porque muitos teólogos, arqueólogos, né, dos séculos passados, falaram que as cidades de que fala na Bíblia era fictícia, e já foram comprovadas que não são, que nem a Babilônia já foi achada, a cidade da Babilônia, a, a cidade da Assíria já foi achada, a cidade de Luz, né, que hoje é chamada Jerusalém, já foi encontradas, que até na própria cidade teve uma escavação,
um tempinho atrás, embaixo da cidade teve vários artefatos que mostra, né, como aquelas pessoas viviam naquele tempo, e que era artefatos de antes do rei Davi, né, que foi o rei Davi que edificou outra cidade ali, né, que foi a cidade de Jerusalém. Então mostra que a Bíblia, né, a veracidade da Bíblia, o tanto que ela confirma dos seus fatos, são verdadeiros. Muitas pessoas não aceitam por causa que fala que a Bíblia, ela tem vários negócios de várias guerras, pedofilias, né, sexo entre família, mas as pessoas esquecem que ela mostra, né, a verdade. Ela mostra a história como é realmente e não como deveria ser. Entendeu? Nós temos que ler a Bíblia, ver como é que a história aconteceu e as consequências dos atos que as pessoas cometeram. Nem, por exemplo, falar de Jó, né, que teve das filhas dele que teve relação com seu pai, que teve filhos e que se tornaram pessoas rebeldes, né? E com o passar do tempo foi destruído por causa dos seus atos. Teve o patriarca, né? O Abraão, né? Que com a consequência de que Sara fez ali se deitar com outra mulher, né, para ter um filho, a consequência que gerou depois. Então ele mostra a história que aconteceu, né, como aconteceu, o seu fato, e mostra as consequências dos atos. Não só mostra somente coisas boas, como vê nos livros, né, de heróis, que só mostra o lado bom, não mostra as dificuldades, não mostra a dor dos heróis, né, só mostra como homens conquistadores, não mostra nada de pecado, não mostra nada de erro, que são todos seres humanos e todos erraram. Todos eles erraram em alguma coisa, ou em todas as coisas que fizeram nas suas palavras, em mentiras. E a veracidade da Bíblia, a verdade que ela mostra, ela não esconde nada. Ela mostra o ser humano como verdadeiramente é. E principalmente aqueles que quer servir realmente o Criador eterno. Tem pessoas falhas, mas ela se arrepende dos seus erros, ela busca o perdão do seu Criador, e procura cada dia mais obedecê-lo a qualquer instante, em espírito e em verdade. Esse é por hoje, tá? Até logo. Saber de algumas mais novidades, eu passo para vocês.